A palavra é um instrumento do advogado. O advogado trabalha com palavra, convence com palavra, argumenta com palavra, convence, condena, absolve, ganha, faz justiça, colabora com a democracia no país com a palavra. Por isso que meu tema é a magia da palavra, magia que conduz e rege o advogado. Para fazer um aquecimento, eu vou mostrar um poema de Camões, um soneto. Camões, que namorava Catarina de Ataíde na Tércia, cujo namoro era proibido pela corte, já que ela fazia parte da corte como sobrinha do rei. Namorando estava fora de Lisboa, eis que as tropas do rei chegam para separar o casal. E essa separação se deu numa madrugada. Uma madrugada clara, bonita e fresca. Cada um para um canto. A amante, a Catarina de Ataíde na Tércia, volta para o castelo e ele, Camões, é exilado no Alentejo. Esse momento, Camões imortalizou. É o momento em que a madrugada assiste à separação do casal. E isso vem ao tema agora da magia da palavra para o aquecimento. Veja o texto de Camões. Aquela triste e leda madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade, enquanto houver no mundo saudade, quero que seja sempre celebrada. Ela só, quando a amena e marchetada saía, dando ao mundo claridade, viu apartar-se de uma outra vontade que nunca poderia ter visto apartada. Ela só viu as lágrimas em fio, que de uns e de outros olhos derivadas se acrescentavam num grande e largo rio. Ela só viu as palavras magoadas, que puderam tornar o fogo frio e dar descanso às almas condenadas. A título de aquecimento, veja que poema fantástico, veja que soneto, 14 linhas, em que o autor coloca a madrugada como palco da separação, o cenário da separação, e mais do que palco da separação, a natureza é testemunha da separação. Triste e leda madrugada. Leda é alegre, contrário de triste, que está em antítese. Afinal de contas, a madrugada é triste ou alegre? As duas coisas. Ela é triste porque assiste o momento da separação. Ela é alegre porque ela é naturalmente alegre, porque ela é colorida, porque ela é policromática, porque ela é fresca, porque ela sai dando alegria a todos. Olha que texto bonito de Camões, a título de aquecimento para a magia da palavra, que é a arma de todos nós, advogados. Aquela triste leda madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade. Por isso que é triste. Enquanto houver no mundo saudade, quero que seja sempre celebrada. Ela só quando amena e marchetada saía, dando ao mundo claridade, por isso que é alegre. Viu apartar-se de uma outra vontade que nunca poderia ter visto apartada. Ela só viu as lágrimas em fio, que de uns e de outros olhos derivadas se acrescentavam num grande e largo rio. Ela só viu as palavras magoadas. O autor não quis colocar, ela ouviu. Ela viu. A madrugada viu palavras. E nós, como advogados, sabemos que quem vê é muito mais testemunha daquele que ouve. Ela viu palavras magoadas que puderam tornar o fogo frio
o fogo da paixão, frio, e dar descanso às almas condenadas. Condenadas a quê? À dor da separação. Vejam, os colegas, vejam a facilidade com que o autor, em 14 linhas, conta desta madrugada que foi testemunha e palco de uma separação amorosa. Isso é a palavra. Isso ele conseguiu com o manejo da palavra e com o domínio da palavra. Se vocês quiserem alguma coisa ligada aos terremotos do Haiti, aos terremotos do Chile, à chuva excessiva em São Paulo e no Rio de Janeiro, e quisesse voltar a 400 anos atrás e pegar os Lusíadas e Camões, ele diria assim como disse, olha com que facilidade, no mar, tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte é apetecida, na terra tanta guerra e tanto engano, tanta necessidade aborrecida, onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura, curta vida, que não se arme e se indigne no céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno? Veja com que maestria ele, baseado num versículo de Davi, do Antigo Testamento, um salmo de Davi, eu, bicho da terra tão pequeno, verme, em comparação ao soberano Deus, e ele então, onde o homem pode, perante tanta desgraça, se esconder? Onde terá segura a curta vida, que não se arme e se indigne no céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno? Suponha que o autor, Luiz Vaz de Camões, quisesse fazer uma crítica à corrupção que existe no mundo inteiro e no Brasil também. Peguemos um texto dele, dos Lusíadas. No final dos Lusíadas ele canta assim, não mais musa, não mais que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida, o favor com que mais se acende o engenho, não no dá a pátria não, que está metido no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Esta é a nossa língua portuguesa. É essa. Língua portuguesa bebida com leite materno e também empapada no sangue das nossas experiências dolorosas. Essa é a nossa língua portuguesa. Quando você aprende uma língua estrangeira, eu hei de me mudar de fonética. Quando você aprende uma língua estrangeira, eu tenho que mudar de alma. Porque a língua é a nossa essência, é a alma do ser humano. Faz parte da sua própria personalidade. Baseado nisso, eu tenho alguns conceitos que gostaria de transmitir para os senhores. O primeiro conceito. A palavra só tem sentido no texto. O dicionário, ele pode me fornecer alguns elementos que me indique, que o dicionário indique o sentido da palavra. Mas quem dá o sentido da palavra é o texto. Se eu digo para vocês, por exemplo, que comprei uma dúzia de banana na quitanda, a banana tem um sentido que está no dicionário. É um sentido denotativo. A fruta tropical que nós conhecemos. Mas quando eu digo que o meu colega é um banana, a palavra banana ganha uma outra dimensão que não está no dicionário. Por metáfora, por associação, por raciocínios paralelos, eu chego à conclusão que, nesse caso, ele é de uma personalidade frágil, pamonha, impotente. Então, a palavra só tem sentido no texto.
E esse texto, o advogado dá o sentido que ele bem entender. É a criatividade. O que significa a palavra longe? Bom, todos sabemos. Mas eu posso também fazer de longe o significado de perto. O namorado foi à casa da namorada, sentou-se no sofá com ela, a família não estava presente. Naquele dia, nunca ele chegou tão longe, ou seja, tão perto. Quando era criança lá no interior, eu vi uma casa que tinha escrito do lado de cá, perigo de vida. Eu dei a volta e do lado de lá, escrito perigo de morte. E eu não sabia, fiquei confuso se era perigo de vida ou perigo de morte. Hoje, eu sei que vida e morte, naquele contexto, tinham o mesmo significado. Um, perigo de perder a vida, e o outro, perigo de ganhar a morte. Segundo conceito que eu queria transmitir para os meus colegas, é o conceito de que a palavra não é a expressão do pensamento, a palavra é o próprio pensamento. Pensar é falar sem ruído. Quem pensa está falando. Nós pensamos em língua portuguesa, o chinês em sua língua chinesa, o americano na sua língua inglesa. Suponhamos que uma queda deixa a vítima com amnésia. Qual é a palavra que ele pode falar ou pensar? Raciocinaria ele que está doente, que precisa ir ao médico? Nunca. Não existe a palavra para ele médico, endereço, telefone. A palavra desapareceu. E como desaparece a palavra, desaparece o pensamento. O pensamento e a palavra é um fenômeno só. A palavra não é a roupagem do pensamento. A palavra é o próprio pensamento. Vamos ver alguns autores para me dar sustentação àquilo que eu estou dizendo. Ludwig, os limites da minha linguagem são também os limites do meu pensamento. Ou seja, eu paro de pensar no limite do meu léxico. Enquanto mais léxico eu tenha, enquanto mais volume de palavras eu armazene, maior a minha inteligência. Einstein estabeleceu um conceito de que inteligência é adaptação. Bertrand Russell, um conceito de que inteligência é velocidade de aprendizagem. Mas estamos aqui com Ludwig. Inteligência é a capacidade que tem o advogado, por exemplo, de armazenar palavras. Se ele usa em sua petição ou em suas petições 5.000, 6.000, 7.000 palavras, é um grande advogado e muito inteligente. Se isso se reduz a 200, 300, 400 palavras, está aí, segundo o linguista, o limite da sua própria capacidade mental. Os limites da minha linguagem são também os limites do meu pensamento. O meu pensamento para onde não existe linguagem. Ninguém é capaz de pensar algo que não conhece a palavra que nomeie o objeto do seu pensamento. Uma criança da favela que não conhece a palavra avó, não sabe que sua mãe tem mãe. A palavra é o pensamento e o pensamento é sua própria palavra. Veja o Ludwig ainda,
Quem não aprendeu a usar a palavra não sabe pensar. Spinoza, trazendo Spinoza para robustecer o nosso pensamento. As desavenças humanas são desavenças de palavras. Quando ele disse as desavenças humanas são desavenças de palavras, observe, a realidade pouco tem a ver com isso. Os desentendimentos, os conflitos, ódios, amores, respeitos, são desentendimentos, são sentimentos provocados por palavras. Mendelstein, esqueci a palavra que pretendia dizer, e o meu pensamento privado de sua substância volta ao reino da sombra. O que quer dizer o filósofo? Que pensar e falar é a mesma coisa. Se eu esqueci a palavra, eu esqueci o pensamento. E se não tenho palavra, o meu pensamento está no reino da sombra. E enquanto menos palavras o advogado tem para argumentar, maior é a sombra do seu pensamento. Se eu estou um pouquinho exagerado, a Bíblia também tem ensinamentos fantásticos. João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que foi feito pela palavra, e nada que foi feito sem a palavra. E a palavra se encarnou e se fez homem. João está dizendo que Deus se manifestou pela palavra. Deus se manifestou pela palavra. No romance Fausto de Goethe, Fausto vendendo a alma para o diabo, disse, para contrariar São João, no princípio era a ação. Falso. Não era ação. Deus, para criar o mundo, poderia ter pensado, mas não pensou. Ele foi obrigado a falar, a articular, dizer, faça-se o sol, e o sol se fez. Só a partir da palavra é que existe o resultado. São João foi buscar nisso, foi buscar esse conceito em Plotino, discípulo de Platão, segundo a qual tudo é feito com palavra e nada é feito sem a palavra. E a diferença da palavra é a diferença que existe entre o homem e o animal, a diferença de quem fala e de quem não fala. Os animais estão naquele estágio na hierarquia da evolução, porque não usam da palavra. E nós estamos num estágio de domínio na pirâmide da hierarquia, no topo dela, porque usamos da palavra. Com a palavra, eu sei o que o meu passado pensou. E baseado no conhecimento desse passado, eu edifico um novo mundo. Nós só sabemos hoje alguma coisa porque estávamos nos ombros de gigantes. E os gigantes nos deram a palavra dele, que eu leio até hoje. E através do conhecimento do passado, eu projeto o futuro. Essa é a diferença do homem e do animal. A palavra. Bergson, um filósofo francês. Filósofo da intuição, do sentimento, de que alguém chega à verdade antes da experiência pela intuição. Olha o pensamento de Bergson. Observa. Tomemos uma cor como o alaranjado. Como conhecemos também o vermelho e o amarelo, podemos considerar o alaranjado como vermelho em um sentido e amarelo em outro. E dizer que é composto de amarelo e vermelho. Mas suponhamos que, embora existindo o alaranjado, não existisse no mundo nem o vermelho nem o amarelo. O alaranjado seria então composto dessas duas cores? Nunca! Se você não tem o conhecimento de uma palavra, você não pode pensar nela. Lá no Polo Norte existem umas cores brancas, variações de cores brancas, que ele sabe o nome, e nós não sabemos.
E se nós não sabemos, nem identificamos as cores. O japonês sabe a diferença de alguns vermelhos. E sabendo a diferença de alguns tipos de tonalidades de vermelho, ele dá o nome. E por dar o nome, reconhece com muito mais facilidade. Coloquei aqui um romance que todo mundo conhece. George Orwell, o livro 1984. Esse livro retrata o grande irmão. Esse grande irmão que domina uma sociedade totalmente. São câmeras espalhadas no mundo todo, no país todo, aliás, em todas as estradas, todos os restaurantes, e na própria casa dos moradores desse país. A liberdade está cerceada. Mas como fez o grande irmão para dominar uma sociedade inteira? Primeiro, nomeou um ministro que foi incumbido de reduzir as palavras do dicionário. Ele mesmo diz: para que escritório? Coloca casa do advogado. Para que alfaiataria? Coloca a casa do alfaiate. Aqui mesmo, vocês liriam comigo, em bom é muito melhor do que mais bom ou melhor. E você quer mais uma palavra com maior exatidão, você tem plus bom. O que quer dizer George Orwell com esse romance? Quer dizer o seguinte: se eu reduzir de 150.000 palavras para 3.000 palavras, eu reduzo o pensamento. E reduzindo o pensamento, eu reduzo a inteligência. Richard Dawkins, no livro A Grande História da Evolução. Quando que o homem passou a ser homem em relação ao macaco, aos nossos ascendentes? Está escrito aqui no seu grande livro, A Grande História da Evolução. O grande salto, e ele está dizendo o grande salto do animal para o homem, o Adão e Eva, na lenda bíblica, o grande salto para frente tenha coincidido com a descoberta da oração condicional, que de um só golpe teria permitido a imaginação ganhar asas com os e se. É a diferença entre a lagoa que nós podemos ver e se existisse uma lagoa do outro lado do morro. Traduzindo, quando o macaco, na iminência de ser homem, disse: é possível que além dessa lagoa haja uma outra lagoa atrás das montanhas, quando ele estabeleceu essa condição, ele passou a ser humano. O que é a arte, se não oração condicional? O que é o romance Dom Casmurro, se não é uma condição? E se alguém tivesse um filho e tomasse consciência, subjetivamente ou objetivamente, que o filho não lhe pertencesse? E se? E as pinturas, o que são? Condições? E se uma cobra fosse isto? E se uma cabra estivesse comendo um capim aqui ou acolá? A oração condicional de Dawkins, que permitiu a diferença do homem e do animal. Fernando Pessoa, o maior poeta de Portugal, do século XX, mais o maior poeta da língua portuguesa de todos os tempos, talvez ombreando com Camões. Fernando Pessoa, o grande poeta europeu, traduzido em todas as línguas da Europa. Vamos ver a opinião dele sobre o assunto, que a palavra é mágica, que a palavra constrói a própria realidade.
Poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Devagar. Mais uma vez. Poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sentem. E os que leem, e nós que lemos, nós leitores que lemos o que ele, poeta, escreve, na dor lida, nós sentimos bem, nós sentimos. Não as duas que ele teve, não, as duas não, mas só a que nós leitores, eles, não têm. Ou seja, quando eu leio um poema, ou quando eu vejo uma peça teatral, o sentimento que eu tenho não é o sentimento que o autor tem fingido ou não. Eu sinto a palavra que ele emite através do texto. Eu não sinto o que ele sente fisicamente. Eu não sinto o que ele sente emocionalmente. Eu sinto o texto que ele reproduz o seu sofrimento. E lendo esse texto, só lendo o texto, é que eu posso me emocionar, odiar, chorar ou sorrir. Inês de Castro foi executada em Portugal, na Idade Média, 1209, dia 8 de janeiro, porque Inês de Castro era descendente de espanhóis e estava era amante do rei Dom Pedro. A execução, segundo alguns ministros, era necessária para que seus filhos, que já os tinha, não disputassem a sucessão régia de Portugal. Foi executada pelos ministros comandados pelo seu sogro, Dom Afonso. Se eu contei isso para vocês, talvez haja pouca emoção. Mas se eu tomar um texto de Camões e ler para os senhores, o texto que Camões escreve sobre isso, então você vai ter uma emoção muito maior. Você vai se emocionar pela palavra, você não vai se emocionar pela realidade que ocorreu. A execução dela é comparada a uma bonina, uma flor do campo, branca, que colhida rapidamente perde o perfume e a cor. Imagine então umas meninas pegando essas cores, essas flores, brincando com elas. É evidente que rapidamente a flor perde o perfume e perde a cor. Assim como a bonina, que cortada antes do tempo, foi cândida e bela, sendo as mãos lascivas maltratadas da menina que a trouxe na capela, o cheiro traz perdido e a cor murchada, tal está morta a pálida donzela, secas do rosto as rosas, e perdida branca e viva a cor com a doce vida. Bom, isso me emociona. A palavra me emociona. O que me emociona são palavras, diz Fernando Pessoa. Não há maneira de emocionar alguma pessoa que não seja com palavras. Um velório absolutamente silencioso não é tão triste. O que dá a tristeza é a palavra. E o que dá alegria é a palavra. Ela que é indestrutível. Ela que constrói o mundo. Ela que absolve, ela que condena. Ela que ganha as rixas em tribunais. Padre Antônio Vieira, no Sermão do Espírito Santo, pregado em 1657, ele queria convencer o rei de que o índio não poderia ser escravizado.
Aliás, esse sermão ele fez antes de partir para o Amazonas, adentro, na catequese dos índios, como jesuíta que era. Maranhão, os colonos do Maranhão, os fazendeiros, os industriais, os homens de comércio, estavam longe de achar que o índio não devia ser escravizado. Porque, segundo eles, índio nem alma tinha. E mais do que isso, índio nunca aprenderia nada. Que iam fazer os jesuítas na selva da Amazônia? Catequizar quem? Tornar o índio um homem civilizado? Longe disso, impossível. Padre Vieira, vamos ver o texto dele para convencer o rei a proibir a escravidão dos índios no Brasil. Isso é um sermão. Ao lado desse sermão, houve várias cartas ao rei D. João IV, pedindo a proibição da escravidão indígena no Brasil. Concedo-vos que esse índio rude seja uma pedra. Vede o que fazem uma pedra a arte. Arranca o estatuário, uma pedra dessas montanhas tosca, bruta, informe, e depois que desbastou o mais grosso, toma o maço e o cinzel na mão e começa a fazer um homem. Primeiro mesmo a membro, depois feição por feição, até a mais miúda. Ondeia-lhe os cabelos, alisa-lhe a testa, afila-lhe o nariz, abre-lhe a boca, rasga-lhe os olhos, torneia-lhe o pescoço, estende-lhe os braços, espalma-lhe as mãos, abre-lhe os dedos, lança-lhe o vestido, aqui desprega, acolá arruga, depois recama, e fica um homem perfeito, e talvez um santo que se possa colocar no altar. É um índio, como dizeis, é uma pedra, como dizeis esse índio, pois trabalhar e ficar com ele, pois nada se faz sem trabalho e perseverança, dai-lhe uma martelada, e outra martelada, e vereis que dessa pedra tosca e rude fareis não só um homem, senão um cristão, e pode ser que um santo. Esse é o texto. Esse é o texto que permitiu um despacho do rei D. João IV, proibindo no Brasil a escravidão indígena. Quero esclarecer, esse é um sermão. E conteúdo desse sermão foi colocado em cartas enviado a D. João IV. Mas eu queria falar para vocês que esse texto é perfeito. É perfeito. Quer dizer, depois de um argumento desse aqui, pouco sobra a quem vai deferir ou indeferir, se não deferir o pedido. Porque a palavra construiu uma realidade. Um outro texto. O tempo e o amor. Padre Antônio Vieira. Nesse texto, Sermão do Mandato, ele vai provar para nós de que nós não amamos porque amamos. É um sofisma, mas cai de propósito para o tema dessa palestra. Cai como uma luva para esta palestra. É um sofisma. Eu não amo porque amo. Mas vai ser difícil indeferir ou questionar um pedido deste. Vai ser trabalhoso eu não acreditar no que ele está dizendo. Ouça então o grande orador português do século XVII. Tudo cura o tempo. Tudo faz esquecer. Tudo acaba. Atreve-se o tempo contra as colunas de mármore, quanto mais a corações de cera. São as afeições como a vida, que não há mais certo sinal de haver de durar pouco por ter durado muito. São como
são como as linhas que partem do centro para a circunferência. Quanto mais prolongada, tanto menos unidas. Por isso que os antigos sabiamente pintaram o amor menino, o cupido, porque no amor tão robusto que chega a ser velho. De todos os instrumentos com que o armou a natureza, o desarma o tempo. Afrouxa o arco com que já não tira, embota-lhe a seta com que já não fere, abre os olhos com que vê o que não via, e faz-lhe crescer as asas com que voa e foge. A razão natural é que o tempo tira novidade, enfastia o gosto, descobre defeitos e basta que seja usado para não ser a mesma. Gasta-se o ferro com o uso, quanto mais o amor. O mesmo amar é causa de não amar e o ter amado muito de amar menos. Está aqui o texto do padre Vieira. Impossível ser questionado. Mas lógico que é um sofisma. É evidente que é um sofisma. Fazendo um paralelo com esse texto, eu diria, então, enquanto mais inteligente eu sou, menos serei, porque a inteligência gasta, o uso dela gasta. Enquanto mais educado eu sou, menos serei, porque o uso da educação vai gastando como se gasta o uso da pedra, ou o uso de um ouro, ou um diamante. É evidente que é um sofisma, mas um sofisma com dificuldade de ser rebatido. O que nós dissemos aqui é conhecimento humanístico. Comecei com Luiz Vaz de Camões e termino com ele. Termino com ele lembrando a Batalha de Ourique, na Idade Média, em que Afonso Henrique estava se trocando numa manhã, antes da batalha com os muçulmanos, os mouros, tentando expulsá-los da Península Ibérica. Aliás, e essa expulsão é que formou o Estado português, no século XIII. Há um milagre que a tradição portuguesa acredita. Dom Afonso Henrique, se aprontando para a luta, ele teria que enfrentar 100 mouros. Cada português enfrentaria 100 mouros. Era 100 por 1. Eis que ocorre um milagre da tradição portuguesa. Jesus Cristo em pessoa entra na tenda para animar o Afonso, para dar a entender a ele que o cristianismo estava ao seu lado. Ele, se trocando, diz mais ou menos o seguinte: senhor, dá licença, estou me trocando. Senhor, a batalha se aproxima. Então o senhor vai animar, o senhor vai aparecer para os muçulmanos para dizer que temos nós razão de ser cristão. Quer dizer, a ideia segundo a qual eu acredito em mim, humanismo. Eu acredito na criação do homem, que o homem já tem inteligência suficiente para vencer suas batalhas. Inteligência dada pela natureza, dada pelo Criador, e que eu uso coerentemente para a expulsão dos mouros da Península Ibérica. Esse texto é um texto altamente humanista. É a ideia que se Deus criou a natureza, o homem criou a cidade. E que se é belo o voo de um pássaro, mais belo é o voo lunar, criado pelo homem. Que o homem detém todos os segredos da natureza, ou quase todos, através da inteligência. E que a inteligência vence. O texto é muito bonito. É a expressão máxima do humanismo português e humanismo renascentista. Deus perdoa sempre, a natureza não perdoa nunca. É a ideia de que eu tenho força e que todo sucesso meu, ou da minha cidade, ou do meu país, depende exclusivamente das pessoas que fazem parte da cidade ou do próprio país.
O texto é esse. A matutina luz, serena e fria, as estrelas do polo já apartava, quando na cruz o filho de Maria, amostrando-se Afonso, o animava. Ele, adorando quem lhe aparecia, na fé todo inflamado, assim gritava: aos infiéis, Senhor, aos infiéis, e não a mim, que creio o que podeis. Muito obrigado pela atenção. E eu encerro a minha palestra, que a magia da palavra é um instrumento do advogado para convencer, para argumentar, para condenar, para absorver e para dar a sentença em nome da justiça, da liberdade e da democracia. Muito obrigado.